Começando mais uma live aqui pelo nosso perfil do Parlamento Aberto aqui no Instagram. Hoje conversaremos com Dirval Cruz, que é um dos fundadores aqui, assessorou a fundação da Rede Respira de Economia Solidária em Piracicaba, e o assunto será evidentemente economia solidária, a importância desse procedimento, desse processo produtivo e de consumo, sobretudo no momento tão delicado da economia brasileira, da economia mundial, em que há um alto nível de desemprego, baixo nível de investimentos aí, tanto privado quanto dos governos. Então a economia solidária ela surge como uma forma de desenvolvimento de renda, desenvolvimento de emprego e mais ainda, tudo isso dentro de um conceito voltado à sua autogestão, ao meio ambiente, ao consumo sustentável, ao consumo responsável e também a preocupação entre aqueles que produzem tanto um produto ou um serviço, né? Então é importante todo esse tema na discussão dentro da conjuntura da economia atual. Daqui a pouquinho eu acredito que o Dirval já esteja por aqui, eu vou até mandar uma mensagem para ele aqui, enquanto a gente vai trocando uma ideia. Olá, Maju, você sempre a primeira a chegar aqui, Maju, seja bem-vinda novamente. Estamos aqui esperando o Dirval. Bom, pessoal, já mandei uma mensagem aqui pro Dirval, estou esperando ele, tá? Enquanto isso, enquanto o Dirval aqui não chega, eu vou só registrar as informações que são aí da pandemia em Piracicaba, né? De ontem para hoje tivemos mais 151 pessoas confirmadas com a Covid-19, já são 8.686 pessoas que foram confirmadas com a Covid em Piracicaba, sendo que 1.381 continuam em tratamento e há ainda 1.101 suspeitos da doença. De ontem para hoje morreram mais 3 pessoas, né? 2 mulheres, uma de 40 anos, outra de 84 anos e um homem de 47 anos. Já são 218 óbitos. O Dirval Cruz acabou de chegar aqui. Isso. E entre os recuperados são 7.087 recuperados até agora. De ontem para hoje foram 61. E o Dirval está chegando. Olá, Dirval, tudo bem? Olá, boa tarde. Olha, eu vou. Isso, deixa assim, deixa em pé o celular, que é melhor. O senhor está me escutando bem? Estou escutando muito bem. Tá, então beleza, tá ótimo. Senhor Dival, primeiramente seja muito bem-vindo aqui à nossa live do Parlamento Aberto. Gostaria de agradecer ao senhor pela atenção em atender, né, o nosso pedido, nosso convite. Seja bem-vindo aqui para falar de um assunto tão importante quanto é a economia solidária. Sou eu quem agradece a oportunidade, o convite e espero responder as questões que você vai colocar. Aliás, eu preciso agradecer aqui a minha amiga, a Cláudia Novoletti, que foi quem sugeriu o senhor, né? Falou, fala com o Dirval, que é interessante o assunto que ele tem para dizer, uma experiência muito ampla nas questões relacionadas à economia solidária, né? Antes do senhor entrar aqui na live, eu estava dizendo como que esse assunto está muito à tona por conta da situação econômica que o Brasil vive, e não só o Brasil, o mundo todo, né? Existe na economia solidária realmente uma forma, um caminho a reconstruir um novo pensamento em relação à economia, de fato, né? Mas eu queria que a gente começar o nosso assunto aqui, se o senhor fizesse uma diferenciação entre dois termos que são comuns e às vezes
se confundem, que é economia solidária e economia criativa. Qual a diferença que há entre esses dois termos? Travou, a sua conexão tinha travado, eu não recebia, não ouvia a pergunta. Tá, então eu vou repetir. A Tá bem. diferença entre os termos, né? Normalmente eu já ouvi falar tanto economia solidária quanto economia criativa. Queria saber qual a diferença que há entre esses dois termos. Ah, sim. Geralmente as pessoas perguntam e alguns até confundem. Embora sejam irmãs, mas os objetivos são diferentes. A economia criativa, vou começar por aí, ela é voltada para as questões culturais, para a criação por exemplo, artesanato, a arte em geral, mesmo a arte cênica, tudo isso é considerado economia criativa. São atividades que vêm da criação do ator e que gera alguma renda, né? Gera renda, então faz parte da economia, muito importante para o país, para o território, a existência da economia criativa, né? A economia solidária, ela tem um outro viés. Ela realmente interfere nas questões econômicas diretamente, de geração de renda, mesmo quando tem artesanato, moda, enfim, essas coisas que também se confundem com a economia criativa. Tá? Mas vai além, porque a economia solidária ela engloba também a produção rural, né, os pequenos agricultores, e nas cidades, toda forma de geração de renda não institucionalizada. Né? Então, essa é a diferença. Perfeito. Agora, para a gente já focar mais no termo que a gente sugere aqui conversar, quais são as características tanto de um serviço quanto de um produto que é proveniente da economia solidária? Então, a economia solidária, ela é ampla, porque ela não visa somente produtos, né? Tem esse viés de produzir, comercializar e consumir de forma autônoma e independente, mas ela vai além porque a economia solidária ela se propõe também o desenvolvimento do território onde se pratica, né? E nós temos exemplo, não sei se você ia me perguntar isso, um exemplo bem claro é o que acontece, por exemplo, no Nordeste. Antes da chegada da economia solidária, principalmente na região do semiárido do Nordeste, não havia muita esperança. As pessoas, para sobreviver, muitas vezes tinham que migrar para o Sudeste. A gente conhece o fenômeno dos chamados paus de arara, né? As pessoas vinham precariamente em cima de caminhões, trazendo somente a sua esperança de chegar ao Rio de Janeiro, enquanto era a capital federal, e também para São Paulo, para aqui tentar a sorte, né? A economia solidária, a partir da sua implantação, ela trouxe para as pessoas da região do semiárido a perspectiva de desenvolvimento local, né? Então, as pessoas passaram a produzir lá mesmo e comercializar, se desenvolver, e aí, a partir de um determinado momento, observamos o fenômeno do retorno.
muitos nordestinos e nortistas que estavam aqui no Sudeste voltaram, porque, principalmente, com a implantação dos fundos rotativos solidários, uma forma de finança solidária, aí veio também a possibilidade das cisternas, do armazenamento de água, que era o grande problema do Nordeste, sempre foi a falta de água, a chegada da seca, que expulsava os seus moradores, principalmente para o Sudeste, né? E, através da economia, começaram a criar fundos para a construção de cisternas, para reserva de água, não só para uso doméstico, mas também para uso em suas pequenas lavouras e na criação de pequenos animais. E isso foi mudando economicamente, de forma que essa região se tornou autossustentável, né? E se mantém assim até hoje. Não tem, é lógico, essa visão do agronegócio, né? Nem da industrialização, como ocorre aqui no Sudeste. Mas as pessoas passaram a morar, a gerar renda e a viver com dignidade. E era tudo isso que o nordestino e o nortista queria, ficar na sua terra e poder sobreviver ali com o fruto do seu trabalho. Interessante, senhor Dival, porque o senhor coloca questões que são históricas do Brasil, né? Questões aí que remetem até, se a gente for pegar em termos de política, a velha república, né? A maneira como a estrutura industrial do Brasil na transição ali do trabalho escravo para o trabalho para o processo mais industrial, acabou concentrando muito em São Paulo, e especificamente São Paulo, Rio de Janeiro, com as grandes indústrias, o período lá do milagre econômico, e esse processo que o senhor está dizendo, que é o processo de imigração, né, acabou criando diversos que a gente chama aí dos chamados bolsões de pobreza, né? Então o senhor já está me dizendo que a economia solidária, ela justamente reverte esse processo, né? É um processo, ainda não reverteu totalmente, claro, né? Ainda temos, né? Mas era um caminho de reversão, né? Um caminho para a reversão. Exatamente. Começou e tem dado certo, e a gente tem tido algumas experiências, mesmo aqui no Sudeste, de reversão da miséria através da economia solidária. Um exemplo muito citado é o de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, uma região que era extremamente pobre, né? E através da implantação da economia solidária como política municipal, né? E isso já está avançando, já estamos agora com 3 mandatos que vem mantendo isso, né? Então, quase 12 anos, né? Está completando agora 12 anos, e trouxe um grande desenvolvimento. O Maricá, hoje, está certo, eles recebem atualmente royalties do petróleo, mas mesmo antes de receber os royalties do petróleo, essa miséria já tinha sido revertida, né? E em muitos lugares, tem experiência da Baixada Santista, também muito rica, onde os 9 municípios se uniram e criaram o Fórum Municipal de Economia Solidária, e vem implantando, e isso tem mexido com toda a estrutura, até política local, né? Porque há uma visão para os antigamente excluídos, como colônias de pescadores, marisqueiras, mesmo os índios, né? As aldeias indígenas que têm se integrado
a esse processo ali na Baixada Santista. Então, nota-se um progresso, um desenvolvimento territorial que antes era considerado quase impossível, como se aquelas pessoas que não fazem parte da elite econômica estivessem fadadas à miséria eterna, né? Então, hoje, exploram-se, por exemplo, o turismo de base rural tem sido uma fonte de renda até para as aldeias indígenas, para os quilombolas da região, né? E, e até mesmo agora com essa pandemia do coronavírus, eles estão conseguindo atravessar essa fase com muito menos sofrimento do que a gente nota em grandes capitais, como São Paulo, por exemplo. Pela união, a economia solidária ela vem para unir e mostrar que com pequenos recursos você pode fazer grandes coisas. Interessante. É interessante o senhor citar Maricá. Maricá é uma cidade do Rio de Janeiro, né? Próxima ali a Niterói, né? E certa vez eu vi uma reportagem, isso é muito tempo atrás, né? Olha, se eu não me engano, até na época que eu ainda era estudante de jornalismo ainda, vai vendo, faz muito tempo. E era visto uma cidade como meio um lugar de atraso em relação a Niterói, porque Niterói é uma força, né, tem uma força muito, né, ampla, né, dentro ali do estado do Rio de Janeiro, e era visto como um contraponto, né, de pobreza, né, um lugar de... É interessante o senhor trazer exatamente esse exemplo para a gente entender como que a economia solidária ela consegue transformar uma comunidade aí num tempo relativamente pequeno, né? Estamos falando em 12 anos, né? Pouco mais de uma década, e você consegue transformar uma cidade. É claro que, gente, não estamos aqui também dizendo que não há problemas, né? Estamos dizendo que existe uma forma econômica, uma forma de economia que você consegue concentrar os recursos, né? Você cria aquilo que se chama de circuito curto, né? Você consegue concentrar a renda dentro das cidades, não deixa que esse capital todo que se produz ali, ele tenha evasão, né? E aí o senhor citou uma questão que eu gostaria de pontuar, que é o papel dos governos, né? E aí qualquer governo dentro, sobretudo municipal, né? Dentro da introdução de uma rede de economia solidária. Qual que é esse papel? Então, na economia solidária, ficou instituído que há 3 segmentos que são basilares, né? Então, você tem os empreendimentos, você tem as entidades de apoio e fomento que são responsáveis por trazer formação, capacitação, buscar recursos para esses empreendimentos. E tem o setor que nós chamamos de gestores públicos. Os gestores públicos eles são importantes no apoio, né? Em muitos lugares, infelizmente, onde é implantada a economia solidária, há uma pouca compreensão de alguns gestores públicos que eles passam a querer ditar as normas. Mas o segredo da economia solidária é justamente a liberdade de movimentação, de criação, dentro dos princípios legais, mas que haja liberdade, né? Então, não pode se colocar dentro do quadradinho da burocracia pública, né? Mas é muito importante que o gestor público, que os poderes públicos, tanto do executivo quanto do legislativo, sejam elementos de apoio para a formação desses grupos, para abrir portas também, né? E são poucas coisas que se pede do poder público. Por exemplo, um espaço de comercialização, um espaço de produção,
esse tipo de facilitação. Por exemplo, dentro da economia solidária, os grupos de catadores de materiais recicláveis, eles precisam ter um espaço para armazenar e selecionar os produtos para depois serem vendidos. Essa reciclagem feita por eles é uma forma de economia também popular. Geralmente são pessoas de classes mais humildes, mas que têm uma grande importância, não só para a economia, porque evita o desperdício, recicla, devolve para a indústria e depois para o comércio aquilo que seria descartado como lixo, né? E eles precisam de um espaço para isso, precisam de alguns maquinários, mas nada disso envolve um investimento não suportável pelo município. Normalmente catador precisa de uma esteira para selecionar o material, balança e a prensa. E o espaço, que é o mais importante para a seleção do material. Da mesma forma, os artesãos. O artesão trabalha, ele não tem em casa, o trabalho em grupo, mas ele precisa de um espaço público para comercializar os seus produtos, né? E sem aquela incidência de impostos que se aplica ao comércio tradicional, porque senão ele não sobrevive, né? E o artesão, ele não só é um produtor industrial e comercial, mas ele também enriquece a cadeia cultural do local, do território, né? E por aí vai, o pessoal da alimentação, que em muitos casos, aqueles que trabalham com alimentação na economia solidária preservam a cultura alimentar do local. A gente sabe o problema que é hoje uma comida alienígena que toma conta, principalmente, das lanchonetes, enfim, do comércio tradicional, e que não se preserva, ou pouco se preserva, da cultura local, que é uma identidade daquele território. E dentro da economia solidária, a gente procura preservar essa questão da cultura local, de alimentação, na moda também, a criação da moda de acordo com os costumes locais, né? Lógico que com inovações, mas preservando a identidade daquele território e produzindo o desenvolvimento desse território. Perfeito, então, é bacana. Uma importância muito grande. Você sabe, o senhor falando, é aquela coisa, né? Quando você vai para a Bahia, por exemplo, você vai comer acarajé aonde, né? Com as baianas que vendem na rua, né? Você não vai comer dificilmente você vai comer numa lanchonete, né? É bem por aí. Aqui em Piracicaba nós temos a pamonha, né? Então a pamonha, ela acaba sendo feita também na rua, também por produtores locais, né? Isso também é, como o senhor colocou, até os costumes, a economia solidária, ela é até uma forma de manutenção de costumes, de valores tradicionais. É muito importante realmente a gente olhar a economia, né? Nesses tempos que se debate tanto se a gente deve defender, deve preservar as vidas ou deve abrir a economia. É importante quando a gente olha o senhor falando de economia que preserva a vida, né? É muito significativo isso. Agora, falando um pouquinho da experiência que o senhor teve aqui em Piracicaba, né? Com a Rede Respira. Como que foi esse contato? Como foi essa experiência? Então, eu conheci aqui em Campinas, em um seminário promovido pela CAT, eu conheci a Valéria Frechedas, que é moradora e militante aí de várias causas em Piracicaba. E ela me convidou para conhecer Piracicaba e conhecer as pessoas. Na época, eu trabalhava
num projeto do Ministério do Trabalho, justamente de desenvolvimento de fundos rotativos solidários, que é uma forma de economia, uma forma de geração de riqueza através da poupança local. Isso faz parte da economia solidária. No sistema financeiro da economia solidária, eu peço, só para não ficar falando de coisas que talvez nem todos conheçam, na economia solidária nós temos um sistema próprio um sistema financeiro próprio. Então nós temos os fundos rotativos solidários, uma poupança local que é administrada pela comunidade, temos os bancos de desenvolvimento comunitário e as cooperativas de crédito comunitário. As cooperativas de crédito em São Paulo até agora não emplacaram muito, mas os bancos comunitários e os fundos, sim. Então, atendendo a esse convite, aí eu conheci um grupo que, de maneira informal, já produzia e comercializava na casa do hip hop. Aí, e conheci o pessoal Entidade muito importante aqui em Piracicaba, inclusive, viu, Divar? Uhum. Uma entidade muito importante aqui em Piracicaba, a Casa do Hip Hop, viu? Exatamente. Aí eu conheci lá e comecei, fui algumas outras vezes e as pessoas indagavam sobre o que era a economia solidária. Então, depois de algumas palestras lá, houve interesse dos jovens, das pessoas que estavam ali, de se organizarem, porque eram individualizados. Cada um levava o seu produto, mas não tinha uma organização. Né? E então foi aí que eu sugeri que eles formassem uma rede de economia solidária. Aí depois de alguns meses de formação, capacitação, chegamos à conclusão que já era o momento de criar essa rede. E por escolha dos participantes, ela passou a se denominar Respira, quer dizer, Rede de Economia Solidária de Piracicaba, que chamou muita atenção, inclusive praticamente em todo o estado, porque se dizia que jamais ocorreria economia solidária em Piracicaba, por ser um povo muito conservador. O piracicabano era conservador e tal, mas, pelo contrário, a acolhida foi grande. Foi uma grande acolhida, não só daqueles artesãos e agricultores familiares que se reuniam aos sábados na casa do hip hop, também do próprio pessoal da casa do hip hop, o Bira e outros lá. E por algum tempo a gente teve, inclusive, assessoria de professores da Exalc e acompanhamento. Enfim, foi uma experiência que, para mim, foi muito enriquecedora, quebrou aquele preconceito, aquele paradigma de que nada disso aconteceria em Piracicaba, e eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo. E eu percebo, fazendo a pesquisa, que eu acompanho alguma coisa da Respira, até porque lá na casa do hip hop, o próprio Bira, já tive vários contatos com ele e outras pessoas, a Mari Pedroso, minha amiga também, já falei muitas vezes com ela, o Léo também, várias pessoas que estão lá, né? E eu vi que vocês fazem muitas feiras, né? Aqui em Piracicaba foi feita muitas feiras, muitos eventos organizados para tanto divulgar os produtos, quanto divulgar a própria ideia, conceito da economia solidária, né? Isso é parte desse processo? Qual que é
a característica, qual que é a função dessas feiras que são organizadas? Então, a feira, ela tem, lógico, uma função econômica, mas é principalmente um espaço de divulgação dos princípios da economia solidária nos bairros, nas regiões, nesses territórios, né? E porque não há uma outra saída dentro do sistema capitalista, não há uma saída para a grande maioria da população, né? O capitalismo, ele visa sempre a concentração. Ele concentra a riqueza na mão de poucos, né? A economia solidária, ela pensa que é importante produzir para dividir, que todos tenham oportunidade de acesso, todos tenham oportunidade de gerar seus próprios recursos, seus próprios ganhos e viver com dignidade e muitas vezes até sem patrão. O que a gente almeja é uma sociedade onde o coletivo se sobreponha ao individual. E que as pessoas, por afinidade, se encontrem, produzam, troquem saberes, o que é muito importante, troquem experiências, para que o desenvolvimento daquele território se dê pelas mãos da comunidade, da própria comunidade. Perfeito. Então, é assim que a gente... Durante algum tempo aí a gente esteve envolvido também com os Sem Terras, acampamento Nelson Mandela, então, e com grande acolhida, inclusive, né? E outros setores, né? A gente agradece muito o apoio que teve da Pastoral da Terra, através do padre Tito Kell, Helena Kell, enfim. É muito importante que a Respira continue a sua marcha, continue a sua trajetória e leve a proposta de desenvolvimento para as periferias de Piracicaba. Piracicaba não é só a área nobre, é muito mais a periferia. A população em maior quantidade está na periferia. E essa população é que traz o trabalho, através do seu esforço, o desenvolvimento de Piracicaba, assim como nos demais municípios, né? E essa população precisa se sentir orgulho do que faz, se sentir valorizada e acolhida. E essa é a nossa proposta. Perfeito. É interessante ver essa questão, a força que tem a proposta da economia solidária, né? Porque você cria outros valores dentro dele, né? Como o senhor colocou, a solidariedade, né? O coletivo, o pertencimento ao lugar, né? Você se sentir parte daquilo. A gente fala tanto sobre as comunidades que são degradadas, né? Sobre violência, mas às vezes as pessoas, por estarem jogadas, né, como o senhor colocou, o sistema não consegue absorver todo mundo, esse processo, esse modo produtivo que nós temos, né, do capitalismo, ele é muito... ele cria concentrações, e ao criar concentração, ele exclui muita gente. Então, as pessoas às vezes não se sentem parte daquilo porque de fato não fazem parte daquilo, né? E quando você cria um novo conceito como a economia solidária, você cria também um sentido de pertencimento. E eu acho que isso é muito importante para uma transformação social que a gente sempre espera, né? E, continuando, só para a gente... o senhor falou da questão da periferia, que é hoje, como, né, dentro dessa pandemia, a gente sabe o quanto que a pandemia ela tornou as desigualdades ainda mais evidentes, né? E a periferia hoje sofre muito mais, né? Tanto pela necessidade de buscar sua renda, quanto pelo medo da contaminação por conta de
ter que trabalhar, né, e essas questões todas. Como que o senhor vê, dentro do contexto da pandemia, a economia solidária em termos de valor e em termos daquilo que ela pode estar em evidência justamente como uma solução para isso que nós estamos vivendo na pandemia? Porque nunca se falou tanto em economia, até mesmo no parlamento. Senhor Dirval, desculpa, tá ruim agora aqui para mim. Eu não estou conseguindo mais ver o senhor e está bem granulado aqui a tela. Eu estou te ouvindo bem. Vendo e ouvindo bem. Pessoal, desculpa, estamos tendo um probleminha técnico aqui. O senhor consegue chegar mais próximo do modem da internet? Talvez isso ajude. Enquanto isso, eu só queria ler uns comentários aqui, tem vários comentários interessantes, né? A Cláudia Novoletti falando aqui que nossas tradições podem ser resgatadas com economia solidária, né? E tem outros comentários aqui que eu quero ler também, que é que o meu celular deu um probleminha aqui agora, vamos lá. A AB Semijoias, aqui o perfil AB Semijoias, grande Dirval, sai por aí espalhando sementes e dizendo que o senhor é estudioso do saber popular, né? Os tempos das falas nos leva a viajar para a realidade expressada. Estou igualzinho a você aí, viu, AB Semijoia? Também estou viajando aqui na realidade que está sendo expressada aqui nesse papo tão importante de economia solidária, tá? A Cláudia falando que a internet tá instável, realmente. O senhor consegue me ouvir? Tá bem agora? Eu estou ouvindo bem. Então, beleza, bem. pode... Eu estou bem perto do modem agora. Agora melhorou, viu? Então, só para falar em relação à pandemia, né? A gente tem visto muito sobre a questão... Eu vi, inclusive, uma campanha, né? Compre no mercado do bairro, né? Existe também essa questão da economia solidária vindo à tona como uma solução para a situação que a gente está vivendo na pandemia, né? Exatamente. O que eu estava tentando dizer é exatamente isso. Com a pandemia, as pessoas estão descobrindo que a economia solidária, isto é, a produção e a convivência no bairro, no território, que pode ser a porta de saída após essa pandemia, né? Porque a gente tem visto o crescimento do desemprego e casas comerciais fechando. Alô? Oi? Eu estou ouvindo. Tudo bem? Tá. Tô. É que a imagem tinha sumido. Então, e a economia solidária, como ela é uma poupança, através de uma poupança do trabalho, da integração territorial, coletiva, ele tenta, inclusive, esse condão de ressuscitar e resgatar as pessoas, e a gente tem caminhado para esse rumo. Só um exemplo de como é possível, é clássico entre nós a situação, por exemplo, do que ocorreu em Fortaleza, num bairro, era uma ocupação que estava há 40 anos no local e que eles foram despejados. E a prefeitura destinou para aquelas famílias um lixão para viver, o lixão da cidade, lixão desativado, né? Então, as pessoas começaram a ter dificuldades até para trabalhar. Até as mulheres que faziam faxina doméstica tinham dificuldade porque não tinham endereço, não tinham referência, né? Então, eles se uniram, criaram, observaram o seguinte: por que nós somos tão pobres?
a ponto de não conseguir nem mesmo um trabalho que é degradado. E eles chegaram à seguinte conclusão: nós não somos pobres, nós somos empobrecidos, porque todo o recurso que adquirimos aqui, nós vamos gastar lá no comércio tradicional. E não fica nada no bairro. Então, eles criaram, com ajuda, com orientação, criaram um banco de desenvolvimento local e uma moeda própria, um circulante local próprio, naturalmente lastreado no real. Né? E daí fizeram convênios para que se estabelecessem comerciantes e empresas lá. Primeiro, lógico, eles trataram de urbanizar o esforço próprio, por abrindo ruas, urbanizando aquele lixão, construindo suas casas, a princípio barracos, depois conseguiram, com o tempo, construir casas de alvenaria, e hoje eles já têm um bairro totalmente urbanizado, eles têm renda própria, produzida ali, tem grupos de cultura, tem um instituto de formação de futuros trabalhadores. Bom, resumindo, a liderança desse bairro, o bairro Palmeiras, em Fortaleza, eles já foram ouvidos 2 vezes, chamados e foram ouvidos 2 vezes pela ONU, para saber qual era o milagre. E o milagre foi a economia solidária. Foi a própria comunidade tomando a frente e gerando um espaço adequado, um espaço onde eles se sentem tranquilos para morar. Hoje tem lá linhas de ônibus, tem endereço próprio, ruas calçadas, e eles criaram um sistema de zeladoria do bairro, que é feito por eles mesmos, através de comitês de quarteirão. Cada quarteirão tem um presidente e ele é responsável pela zeladoria do lugar, com criação de jardins, canteiros e segurança. Enfim, é uma vida autônoma. A Prefeitura de Fortaleza, agora, depois de tudo feito, colabora. Mas, a princípio, eles eram dados como causa perdida. E hoje tem um grande bairro, e eles têm, inclusive, um banco próprio, o Banco Palmas. Hoje eles têm, se você entrar no Google Play, tem lá o e-dinheiro, que é um cartão de crédito deles, né? O próprio cartão de crédito deles, desse pessoal desse bairro. E, enfim, o e-dinheiro funciona tão bem quanto qualquer banco digital. Quanto qualquer banco digital. Inclusive, compra, paga, você deposita, você faz todas as transações através desse cartão de crédito e desse banco comunitário. Que bacana. E dinheiro, eu vou até pesquisar depois disso aí. Essa experiência eu não conheço, né? Mas o que é interessante nessa fala que o senhor colocou, que eu acho importante a gente destacar, primeiro é a consciência, né? Eu não sou pobre, eu sou empobrecido. Primeiro, eu acho que é o primeiro passo. E o segundo passo é a organização, né? Você se organiza em movimentos, você se organiza de uma maneira, né, claro, coletivamente, e a organização é que leva toda essa indignação, né, toda essa vontade de querer mudar a situação, é a organização que leva a conseguir isso. Isso é muito importante até do ponto de vista político, né, de empoderamento das comunidades, de conscientização. A gente sabe que é aquela coisa, né? Eu
estou no meio da política já faz algum tempo, né? Tanto trabalhando quanto servidor público, quanto antes, quanto jornalista, né? E assim, a gente sempre ouviu essa coisa, o rebelde sozinho, ele é só um rebelde, né? Quando ele se junta numa organização, ele se torna, né, um movimento. Então, assim, de fato é importante essa organização, buscar isso como uma forma de mudar a realidade. Temos vários comentários aqui, seu Dirval. Eu gostaria de fazer a Débora Oceânica, fala o seguinte, ó, Dirval é referência em educação popular. A Jane, que é aqui do perfil AB Semijoias, ela está dizendo o seguinte aqui, ó, consumir localmente é preservar o planeta, impulsiona a economia e diminui a competição porque fortalece as relações de diálogo e confiança. Concordo com ela também. A Cláudia Novoletti está falando que é um tema tão interessante, tão necessário, que poderíamos fazer um curso. Existe curso de economia solidária? Onde que as pessoas podem procurar para conhecer melhor, Ival? Existem cursos que são dados por nós mesmos, né? Eu mesmo tenho uma entidade, um instituto que eu criei justamente para dar curso de economia solidária. E há outros, né? É o Instituto Futuro Solidário? Exatamente. É esse. Então, a gente dá cursos e faz incubação de empreendimentos. Então, Aproveitando que você citou, fale um pouquinho o que é o Instituto, só para a gente conhecer também a experiência. Então, o Instituto Futuro Solidário ele surgiu justamente de andanças, de palestras feitas e dessa carência de uma formação, até mesmo nas universidades, né? Nas faculdades de economia, por exemplo, há referências à economia solidária, mas não há nenhum aprofundamento. E há uma vasta literatura, estudos acadêmicos a respeito, mas que não formam um curso. Então, no Instituto Futuro Solidário, o que fizemos foi juntar a experiência nossa e mais esse conhecimento acadêmico e transformar em curso e dar formação para as pessoas, para os grupos, para as comunidades. Bacana. É interessante porque a questão da economia solidária, né, pelo que eu estou compreendendo e compreendo dela, também vai muito de formação de base, né? Você tem que formar uma base. Quando eu falo formação de base, normalmente atrelada à formação partidária, né? Eu não estou dizendo exatamente partidária, mas formar uma base social, uma base intelectual ali de consciência que consiga compreender isso e fazer a roda girar, né? Eu tenho alguma experiência na área musical também, Edival, né? Com banda e tal, e a gente sabe como é importante essa coordenação ali de várias pessoas, como o senhor colocou ali da Respira, várias pessoas que fazem algo, quando você consegue coordenar isso, toma uma outra força, né? Toma uma outra dimensão, existe um outro patamar onde se pode chegar, né? Exatamente. E a formação popular, ela é importante porque as pessoas muitas vezes são levadas a crer que o sistema econômico atual é algo que caiu do céu e é eterno. E a gente sabe que não é isso, né? Há uma injustiça social muito grande e isso pode ser corrigido pelas próprias pessoas, né? Não adianta esperar que o poder público... Eu costumo dizer que o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele foi feito para excluir. Ele, na verdade, a estrutura do Estado. Não adianta eu xingar um determinado político, um determinado candidato ou um determinado gestor, porque a estrutura do Estado é que é excludente. Na verdade, aquele político ou gestor, ele vai na roda
ele gira de acordo com o mecanismo, né? Então, o que a gente precisa é mudar esse mecanismo, né? Mudar essa estrutura. E isso é feito através da educação popular. Só a educação popular. Nem mesmo a Perfeito. educação acadêmica resolve. É preciso a educação popular. Exatamente. Concordo inteiramente, Dirval. Tem um comentário aqui do Saulo Macedo, que eu gostaria de ler também. Ele falou o seguinte, ó, recentemente a Cidade de Deus, no Rio, tentou uma alternativa de moeda local. Criaram a moeda chamada CDD, e quem comprava nas lojas de lá com essa moeda tinha 10% de desconto. É interessante também, é uma iniciativa. O princípio da moeda social é esse. Para que ela tenha circulação local e preserve a riqueza no território, é preciso ter esse acordo com os comerciantes. Então, sempre quando você vai implantar uma moeda social, além de ter o lastro em reais, que é importante, ela não é apenas um papel pintado, ele tem um lastro na moeda oficial, mas é preciso ter a parceria do comerciante local. E essa parceria se dá com um desconto que é negociado. Assim foi desde o primeiro banco, que foi lá em Palmas, né? E o Banco Palmas, lá em Fortaleza, e é em todos os lugares assim que funciona. E isso preserva o quê? Que a riqueza permaneça naquele território. Ela vai desenvolver aquele território. É bom para o comerciante, porque ele fideliza uma clientela, e é bom para o comprador também, para o consumidor, porque ele vai pagar um valor menor, né? E com uma moeda que é uma moeda que é gerada na própria comunidade, né? O comerciante, se precisar, lógico, para pagar suas contas do fornecedor, ele troca o circulante local pelo real. É perfeitamente. Aí, porque é paritário, né? Pelo valor paritário. Uma moeda local vale R$ 1. Mas para o consumidor, a sua moeda local tem um valor um pouco acima do real, porque ele tem o desconto. Legal, E isso gostei. é muito bom Bacana. para o desenvolvimento territorial. A Jane está perguntando aqui, ó, se puder gravar essa live, podemos replicar. Só para explicar, essa live aqui vai para o nosso canal do YouTube, o Comunicação Câmara de Vereadores, e também essa live vira uma matéria no site da Câmara, né, o câmarapiracicaba.sp.gov.br, e a gente linka o vídeo lá também, então esse vídeo fica gravado, não vamos perder esse conteúdo brilhante que o senhor Dirval Cruz está apresentando aqui para nós. Para mim está sendo um prazer enorme fazer essa live, um conhecimento aí, um conhecimento, e não só, como o senhor colocou, um conhecimento formal acadêmico, mas popular e muito consciente daquilo que a gente pode fazer enquanto soluções, né, para um sistema excludente. Para quem quer hoje empreender na economia solidária, quais são as primeiras dicas que o senhor coloca? Qual que é a forma de começar, né? Eu penso que é importante que a pessoa tenha um objetivo. Vai fazer o quê? Vou trabalhar com o quê? Com quem? Porque na economia solidária a gente sempre espera que haja um grupo, né? Uma coletividade. Pode ser parte familiar, mas é muito bom que inclua outras famílias também, membros de outras famílias, né? E fazer uma formação. É fundamental ter uma formação para não confundir empreendimento de economia solidária com o empreendimento tradicional, capitalista. Porque a visão é outra, o objetivo é outro.
não é acumular riqueza nas mãos de poucos, e sim que toda a comunidade, todo aquele grupo, toda aquela coletividade tem acesso a essa riqueza. Tudo que nós fazemos, ou aprendemos, ou ensinamos, é riqueza, né? Então é importante que essa riqueza seja compartilhada. Partimos sempre da solidariedade, do compartilhamento. Legal. A Jana está colocando aqui, ó, parabéns pela mediação e divulgar nosso trabalho. Parabéns aos dois, né? Ela está nos parabenizando. Eu e você, Edival. Agora a gente está já com 55 minutos já de live. Eu estou adorando. Uma pena que aqui no Instagram a live ela dá 1 hora, eles cortam. A gente citou, né, o Instituto Futuro Solidário como um local onde você pode procurar informações. Aqui em Piracicaba, para quem é de Piracicaba, o Respira, que é a rede de economia solidária de Piracicaba. Eles também têm página no Facebook, dá para conversar, conhecer, integrar, né, buscar fazer parte. Quais outros locais que o senhor sugere para quem quiser procurar mais informações sobre economia solidária? Então, nós temos um Fórum Estadual de Economia Solidária, é o Fórum Paulista de Economia Solidária. Ele tem página no Facebook e tem grupos de discussão, e uma página muito bem feita, por sinal, que pode ser acessada por qualquer pessoa e colocar lá as suas demandas, entendeu? Então, é um canal. E o Instituto, a nossa página ela foi tirada do ar para reformular, vai voltar brevemente, e por enquanto, se a pessoa quiser contato, é pelo meu contato, que é no Gmail, né, divalcruz@gmail.com, e também pelo celular, que é 19 98825 0949. E Essas também aí na informações a gente pode Respira, colocar na matéria? A gente pode colocar essas informações na matéria, Edival? pode. E aí na Respira, se vocês procurarem e quiserem um contato, a própria Cláudia Novoletti e outra, o Bira, qualquer um deles me acessa facilmente. Perfeito. Edival, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Estamos recebendo aqui alguns outros comentários. A Cláudia Novoletti, gratidão por sempre compartilhar conosco um tema tão relevante para a transformação social. E eu faço a gratidão dela, a minha também, ao senhor. Muito obrigado por todo esse conhecimento que o senhor trouxe aqui. Para mim é muito relevante. A gente que vive num momento tão difícil no país, saber que existem pessoas como o senhor trabalhando soluções como essas, para mim é um prazer enorme, como jornalista, poder trazer essas informações. O Alexandre Rodman está falando assim, ó, grande Dirval. A Jane colocando aqui, ó, o FOPS, é o Fórum Paulista de Economia Solidária. O Chocolate, meu amigo Chocolate, Danilo Chocolate, falando o melhor jornalista do mundo, mas é porque é amigo, então acaba fazendo elogio além do que é. Mas eu agradeço também o elogio, Chocolate. Dirval, tenha uma excelente quinta-feira, uma excelente noite aí. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu agradeço a oportunidade, agradeço mesmo de coração. É sempre bom estar falando de economia solidária e com carinho especial por Piracicaba. Adotei Piracicaba, né? E agradeço a Cláudia, agradeço o pessoal da Respira e a todos que acompanharam e fizeram seus comentários aí. Um abraço de coração para todos. Obrigado a você pela condução e pela tranquilidade que me deu para falar. Muito obrigado. Bom, fico feliz. Pessoal, amanhã a gente tem mais uma live, como temos feito aqui pelo Parlamento Aberto, da Câmara de Vereadores de Piracicaba. E é isso aí. Todo dia, 5 horas da tarde, estamos aqui para falar sobre diversos temas. Obrigado a quem nos acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.